Não venha para a Austrália antes de assistir esse vídeo completamente, onde eu vou trazer todas as informações que você precisa saber até chegar nesse país. Quanto custa para viver aqui na Austrália? Transporte, aluguel, como conseguir o seu primeiro emprego, como que é a vida aqui se você não fala inglês. Se você tem essas dúvidas e muito mais, fica aqui comigo que eu vou trazer todas essas informações para você. Eu moro na Austrália há 3 anos, estou localizado em Brisbane e tenho propriedade para falar algumas coisas que você nunca viu em nenhum lugar. Para fazer esse vídeo acontecer, eu decidi fazer algumas coisas durante. A gente vai conhecer o Kmart. Agora eu vou mostrar para vocês a qualidade de vida do lugar que eu moro. Eu moro na região de Bowen Hills, é uma região perto do centro, e o condomínio que eu moro ele se chama Oaks. É como se fosse um resort. Tem piscina, academia, sauna, tem área de churrasco e é bem localizado, perto da estação de trem, perto da estação de ônibus. E vou mostrar para vocês a parte da piscina. Aqui dentro é a academia e dentro da academia tem sauna. A minha qualidade de vida aqui é muito alta. Depois que eu me mudei para cá, tudo se tornou mais fácil porque o ambiente me favorece. E quando você tem um ambiente que favorece a sua disciplina, as coisas começam a acontecer naturalmente. Você pode estar se perguntando agora, quanto que você paga de aluguel para morar aí? Pessoal, antes de eu trazer o valor completo para vocês têm que entender que aqui na Austrália as coisas são cobradas semanalmente. Eu vou falar o valor semanalmente e então eu vou mostrar o valor completo do mês e no final eu vou mostrar o valor total. Pessoal, e para morar nesse condomínio onde eu estou, eu gasto $300 semanalmente. Não está inclusa a conta de água nem de luz, mas é cerca de aproximadamente $15 por semana. A localização desse condomínio é muito boa. Atravessando a rua é a estação de ônibus. E por ali, 15 minutos andando, é a estação de trem. Além de que, como eu me tornei uma pessoa mais disciplinada, que cuida bastante da saúde, tudo favorece. Tem bastante parque, tem bastante área verde, onde eu posso correr, posso caminhar. No prédio tem academia, sauna, piscina, igual eu mostrei para vocês. É um lugar onde tem segurança, tem bastante área verde, então eu acho um valor justo para eu arcar. E depois que você está bastante tempo na Austrália, chega um momento que você começa a se dar o luxo de ter mais qualidade de vida. Mas tem uma coisa que acontece, se você quer pagar muito mais barato em quarto, entra alguns problemas. No início tudo bem, mas depois de 3 anos eu não preciso estar passando por isso. Eu quero estar mais perto da City. City é aquele modo brasileiro de falar, que seria o centro. Eu gosto de morar perto do centro. E quanto mais perto do centro você mora, mais caro é o aluguel. Se você mora mais distante, mais barato consequentemente. Uma outra opção para você conseguir economizar é se você morar com outras pessoas. Você pode dividir quarto. Aqui nesse lugar são 3 quartos e eu divido um quarto com um casal, no qual é um cara do Equador e uma menina do Japão. E o outro quarto ele está disponível para ser alugado. Aqui eu sou o responsável por cuidar desse apartamento, então eu que escolho as pessoas que eu vou morar. Geralmente eu escolho gringos porque é onde eu posso praticar inglês em casa. Então é muito cômodo para mim, porque eu sou o único brasileiro do meu trabalho. Eu consigo falar inglês em casa, inglês no trabalho e eu vou estar sempre evoluindo. Isso é muito vantajoso, é algo que eu escolhi. Então, se a gente considerar 300 do aluguel mais 15 das contas, isso vezes 4 seria equivalente a 1.440 por mês. Então esse é o preço do aluguel, esse é o preço da moradia. O preço que eu mencionei, ele é para minha realidade, mas agora se você está na intenção de economizar dinheiro, você consegue sim economizar no aluguel. Entra numa média de que o aluguel seja a partir de $200 até $400 por semana. A gente está falando de um quarto em uma casa compartilhada. Tudo isso depende do que você quer, do que você busca e do que você está disposto. Mas você consegue sim alugar por mais barato. No meu primeiro ano de Austrália, eu morei em um apartamento de 2 quartos e eu dividia no total com 5, 6 brasileiros. A gente dividia quarto e a gente pagava 150 no aluguel. E era algo muito bom, mas a nossa intenção era apenas um lugar para dormir e juntar dinheiro. Isso foi o que a gente tinha decidido. Mas agora, se você quiser mais privacidade, você tem que pagar por isso. Por exemplo, se você quiser uma suíte com o seu próprio banheiro,
Você vai ter que arcar com isso, é um preço a mais. Você consegue pagar, tudo depende do quão você está disposto a trabalhar, porque sempre tem que entrar em consideração o seu tipo de visto. Se o seu visto for o de estudante, você tem limitação de horas a serem trabalhadas. Logo, você não pode trabalhar full time, que seria a escala normal. Você vai ter que trabalhar meio período. Mas agora aqui, um papo sincero entre eu e você. Um papo de quem está na Austrália há 3 anos. Se você vir no visto de estudante, você vai trabalhar mais do que o normal. Não estou falando que isso é o correto dentro da lei. É ilegal. Mas todo mundo que é estudante trabalha mais que 24 horas. Agora eu vou te explicar como os estudantes trabalham mais que 24 horas semanalmente, sendo que é o limite máximo pelo governo. Agora pensa o seguinte comigo. Existe o seu CPF e o seu CNPJ, certo? 24 horas vai ser creditada no seu CPF, no qual se chama TFN. E o restante que você for trabalhar iria ser no seu CNPJ, que é o ABN. No ABN, você não vai fazer a declaração de quantas horas você trabalhou. Você vai declarar o serviço. Vamos supor que você trabalhou 50 horas a mais. Ou seja, você não vai colocar que você trabalhou 50 horas a mais. Você vai colocar apenas o serviço e o seu preço. É isso, acabou. É dessa forma que os estudantes fazem na Austrália. Isso você não vai encontrar agência te falar, ninguém vai falar isso por conta que é algo ilegal, mas é a realidade. Isso acontece, não é só brasileiro que faz isso, é todo intercambista que vem com visto de estudante. Generalizando, é isso. Se você trabalha no ABN, quando chegar o período fiscal, você vai ter que pagar uma taxa para o governo, geralmente. Então, é recomendado você economizar 40% do seu salário para pagar essa taxa. Então vamos dizer, se você está ganhando $1.000 por semana, reserva 400 ali só para pagar essa taxa do governo. Estou falando que é isso cravado, mas pode ser que seja menos, ou dependendo pode ser que até seja mais. Essa parte fiscal eu vou deixar para outro vídeo. Para uma jornada de 38 horas trabalhadas na Austrália, o seu salário vai ser de aproximadamente $948 semanal. É comum as pessoas ganharem mais, porque sempre a gente está procurando, a gente no caso brasileiro, estamos procurando por mais trabalho para fazer, sempre estamos tentando nos manter ocupados trabalhando, porque sempre tem um shift a mais para fazer, sempre tem mais do trabalho e a gente nunca sabe o dia de amanhã. Precisamos pagar visto, pagar bastante contas que chegam aqui no dia a dia e é muito importante estar sempre preparado para uma emergência. Então sempre economize dinheiro. Ali é a suíte onde mora o rapaz do Equador e a japonesa. Aqui é o quarto que eu vou escolher quem vai morar. Atualmente está um brasileiro aqui. Eu estou recebendo algumas inspeções e quem morar naquele quarto vai dividir o banheiro comigo. E esse é o meu quarto. Aqui é onde eu construo o meu império. Câmera, cama de casal. Aqui é o espaço onde a mágica acontece. Aquela cama ali é da proprietária, ela não deixou eu jogar fora. E tem essa sacadinha aqui. E aí, me fala aí o que vocês acharam. Vale a pena pagar 315 semanalmente para morar aqui? Igual eu havia mencionado, eu estou numa fase de muito foco aqui na Austrália, então vale muito a pena esse investimento porque me mantém concentrado nos meus objetivos. Todo dia eu acordar eu leio essa oração e antes de dormir eu leio essa. Em inglês, para eu sempre ficar familiarizado com o vocabulário. Ali algumas coisas do dia a dia que eu desejo. E esse aqui é o meu quarto, pessoal. Agora vamos seguir porque temos muita coisa nesse conteúdo de hoje. Quero saber a opinião de vocês que esse vídeo eu estou fazendo sem roteiro, então eu acabo sendo muito detalhista e eu acabo esticando o assunto. Quero saber se vocês preferem vídeos mais longos ou preferem que eu seja mais direto. Como eu estou aqui há 3 anos, eu tenho muita coisa para falar e acredito que com mais detalhes vocês consigam se preparar com mais qualidade. Agora, continuando sobre o custo de vida, além do aluguel existem outros gastos como internet móvel, seguro do carro, se você tiver carro, combustível, valor da alimentação por semana, tudo isso entra, tudo isso tem que ser considerado. Atualmente o meu plano do celular é R$16,50, total de $66 por mês, e eu tenho direito a 300 GB por mês de internet. Sinceramente, eu não precisava ter o Wi-Fi em casa, por conta que 300 GB é mais que o suficiente. A internet é rápida, eu consigo fazer download de tudo, uso como stream de tudo, então não precisava de Wi-Fi. Eu coloquei o Wi-Fi em casa porque as pessoas que se mudam para lá, elas sempre pedem, então eu acabei deixando.
mas é um gasto que eu não pago. Agora a gente vai falar sobre alimentação. Quanto custa se alimentar aqui na Austrália? A melhor forma para a gente falar sobre isso é indo diretamente no mercado, que é o que eu vou fazer agora. Eu acabei de chegar no mercado localizado no bairro Stanford e a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer a minha compra para a semana e eu vou mostrar para vocês em torno de quanto custa os alimentos aqui. Geralmente os meus gastos são em torno de 80 até 110 por semana, quando eu gasto muito. Por conta que às vezes não precisa comprar óleo, não precisa comprar tempero e entre essas variáveis. E às vezes eu acabo gastando um pouco mais com carne e com frutas. Mas essa é a média. Vamos lá. Então, logo de cara, para a gente já entender e ficar acostumado, custa em torno de 100 dólares por semana, 400 dólares por mês. E eu estou falando sobre café da manhã, almoço e janta. Então é muito vantajoso, sai muito a pena, não acho um valor caro, porque eu como o que eu quero, como saudável, são 3 refeições no dia, com opções de alimentação e frutas. Se você quiser comer fast food, não é algo caro, é muito acessível aqui no dia a dia e é muito mais prático do que você ter que fazer sua comida. Mas aí, se for pensar em lado de longevidade e saúde, acaba não saindo tão barato. E esse é o mercado que nós vamos. Aqui na Austrália tem 3 mercados que são muito conhecidos. Um é esse verde aqui que a gente viu, todo mundo chama de Woolies. O outro é Coles, C-O-L-E-S, Coles, e o outro é o Aldi. Agora a pronúncia em inglês, não sei se está correta, se não me engano, mas vamos lá. Agora vocês vão conhecer o mercado na Austrália pela primeira vez, hein? Como o mercado tá cheio e não é tão bom ficar gravando na frente de todo mundo, eu vou mostrar o preço de algumas coisas e vocês dizem aí nos comentários se acha caro ou barato. Eu vou começar pela coisa que eu acho muito caro aqui. E é uma fruta que vocês já conhecem qual que é. Os meus inscritos amam banana. É banana ou banana? Cancelo o que eu disse que hoje está na promoção. Fui cancelado. Tá barato hoje, pessoal. O preço tá R$2,90 o quilo, então tá tudo bem. Mas tem vezes que acaba sendo 8, 10 o quilo da banana. Aí não dá. Carne moída 5% de gordura tá no valor de R$11,50, 500 gramas. Agora, se você quiser economizar, tem a opção de 1 kg, 18% de gordura e ela está saindo no valor de 14 dólares. O quilo da cebola marrom, 2,50, já o quilo da cebola roxa, 5,90. Aqui você encontra a Lindt no preço muito acessível. Está com 20% de desconto e está 6,80 dólares a cartela de chocolate. Olha isso. Pessoal, mas vou ser bem sincero, no início você acaba comprando bastante chocolate que você nunca experimentou, mas chega um momento que você enjoa, não enche mais os olhos igual antes. Quando tem novidade, rapidinho eu compro. O vídeo fala por si só o preço, 2 por 13. Uma coisa que eu gosto muito são esses molhos aqui. Tem a marca do mercado, que custa R$1,90 no dia de hoje, e a marca da própria Doritos, R$2,75. Aí você já pega esse grandão aqui, chama seus amigos, chama aquele date que você gosta e assiste um filminho, né? Aquele bafo de cebola. Vocês já viram esse tipo de Doritos? Olha o Cheetos, também como ele vem. Também tem um pacote normal, mas tem essas aqui para dar uma diferenciada. Pessoal, eu acabei de chegar aqui no Kmart. Preciso comprar uma máquina de cortar cabelo e vou mostrar para vocês o preço de algumas coisas aqui. Bem rapidinho, que esse não é o intuito do vídeo, mas só para você ver como é acessível as coisas aqui na Austrália. Mini panela de arroz, 15 dólares. Panela de arroz normal, 25 dólares. Muito baratinho. E esse aqui, torradeira, 7,50. Mini liquidificador, 30 dólares.
Agora vamos procurar o que interessa. Por exemplo, $8 o preço dessa sandália. E tem bastante coisa que é marca do mercado, marca convencional, para ficar mais acessível para todo mundo. Por exemplo, esses sapatos eles são usados para trabalho. $29 você consegue um. E ele é bem qualidade. $25 esse tênis da marca que eu não sei qual que é. Mas enfim, $25 por um tênis. Olha isso aqui, $2. Camisa social. Essas camisas também são usadas para trabalho, geralmente como garçom. $10 o preço dessa camisa xadrez. $2 o preço dessa camisa social. O que vocês acham? Barato ou caro? $22. Calça jeans, $30. O intuito desse vídeo não é trazer o preço de mercado, o preço de lojas, mas eu estou mostrando para vocês como que é acessível. É tudo de qualidade e muito acessível. E algumas coisas nem fazem sentido. Eu acabei de ver o preço de uma meia, tá mais caro que a calça. Olha isso aqui. O abacatudo vai ficar feliz com esse, hein? Não acredito que eu falei isso, mas tá tudo bem. $35 esse tênis preto da Everlast. Olha, essa marca é conhecida. Agora vamos ver as partes das mulheres, bem rapidinho. Ó, o preço do sutiã, $10. Tá bexiga, grande, $10. Nossa, a quinta série ainda existe em mim. Tá, esse aqui, $12. Não vou ficar muito aqui não, pessoal. O pessoal tá me olhando estranho. Tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês, só que eu vou fazer um vídeo especial pra isso. Então, fique com essas. Pessoal, $20 o preço dessa maquininha. E é o que eu preciso. Essa aqui tá 27, mas a que eu peguei tá 20. $30 o kit completo. Esse aqui é o meu carro que eu comprei na Austrália. Antes eu costumava alugar, pagava em torno de 180 a 200 a semana. E esse aqui eu vou fazer um vídeo completo detalhando como eu comprei e qual foi o valor dele. É uma Tiguan 2013. Deixem aí nos comentários quanto custa uma Tiguan 2013 modelo TSI aí no Brasil. Esse aqui é o ambiente onde eu estava. A qualidade de vida é surreal, pessoal. A gente vai continuar o nosso vídeo, tem muita coisa para falar para vocês, mas eu quero que vocês entendam de perto como é morar na Austrália. Eu vou falar sobre isso vivendo como... Eu vou falar sobre como é morar na Austrália em 2026, vivendo a Austrália em 2026. Então, por isso que eu quis trazer vocês de perto nessa imersão para conhecer o mercado, conhecer o Kmart, ver de perto os valores e a gente vai dar sequência. Se você me vê dirigindo pela Austrália, escutando Kai Black, me deixe porque é onde... Aí beleza, aí você se pergunta, então como eu consigo um emprego? Como eu acho um emprego bom onde eu vou conseguir dinheiro para pagar as minhas contas? Vou falar para você a minha história quando eu cheguei na Austrália em janeiro de 2023. Eu não falava inglês, eu não conseguia nem falar good morning, não conseguia falar nada. E eu consegui bastante oportunidades de emprego. Tudo depende da sua proatividade e do que você está disposto a fazer. Se você tiver com a mente aberta de, pô, eu vou fazer tudo o que tiver e é isso, você vai conseguir muito trampo. Você vai ser pau para toda a obra. Trabalhei, meu primeiro emprego eu consegui através no grupo de WhatsApp. Aliás, meu primeiro emprego foi nas obras e eu consegui ele em um grupo no Facebook. Era um grupo de carpinteiros em Queensland, ou seja, carpinteiros aqui no estado. Eu fiz a minha autodivulgação, acabei de chegar na Austrália, estou procurando um emprego, então recebi mensagem de um brasileiro e ele me convidou para trabalhar junto com ele. E essa foi a minha primeira oportunidade. A segunda foi Uber Eats. Me cadastrei na Uber, aluguei uma bicicleta e saí pedalando pela cidade de Brisbane. Tranquilo, a gente tem que estar disposto a fazer de tudo. E a terceira oportunidade, eu mandei currículo diretamente para o restaurante e onde eu parei no restaurante de frango. E esse trabalho foi um dos mais difíceis que eu tive aqui na Austrália. Mas a quarta oportunidade de emprego foi onde eu consegui me estabelecer muito mais aqui na Austrália. Eu havia separado uma lista de 250 warehouses, que é armazém em Brisbane, saí disparando o currículo para todos. E eu consegui assim uma vaga. Eu era responsável por separação de peças.
Era uma empresa que eles fabricavam vidro e portões para piscina. Então eu só tinha que pegar as peças, os vidros, geralmente em dois ou em um, e entregava para o cliente ou até mesmo embalava. E para eu melhorar nessa empresa, eu consegui a minha licença de operador de empilhadeira. Nunca havia tocado numa empilhadeira no Brasil. Daí aqui na Austrália eu comecei porque aumentava o salário. Então eu fiquei 11 meses nessa empresa trabalhando, muitos brasileiros, foi muito bom. Era uma empresa australiana que tinha só brasileiro trabalhando lá. Então eu era tratado bem, era tratado muito tranquilo, nunca tive problema com preconceito, nada. Por conta até mesmo que a empresa era dominada por brasileiros. E isso era muito engraçado. Muito engraçado, porque todo dia era resenha. Eu morava com a galera, trabalhava com a galera, então todo dia sempre tinha assunto. Tava muito rendendo. Era aquele amor e ódio ao mesmo tempo ali. Eu trabalhava de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 3 da tarde. E às vezes eu fazia o trabalho à noite. Trabalhava em mercado, como repositor de mercado, ou eu pegava trabalho na balada, como garçom de balada, de ficar recolhendo os copos. Sempre tinha coisa para fazer. Se você estiver disposto a trabalhar, vai ter muita oportunidade para você. E esse é um dos jeitos para você conseguir emprego. O melhor jeito possível para conseguir emprego é entregando o currículo pessoalmente. Foi assim que eu consegui o meu atual emprego como funileiro. Eu saí rodando Brisbane de carro, entregando meu currículo pessoalmente, e eu consegui uma oportunidade muito boa. Fiz amigos nessa empresa que eu considero muito até hoje. E eu sou o único brasileiro. Na verdade, entrou mais um brasileiro lá. Olha eu. Entrou mais um brasileiro lá. Mas eu fui o único brasileiro por muito tempo. E foi muito da hora. É uma empresa australiana de funilaria, uma das maiores empresas do estado. E eu tenho uma relação muito boa com todo mundo. É onde eu quero ficar pelos meus próximos anos aqui na Austrália. Tem oportunidade de crescimento e eu estou me desenvolvendo muito lá. Então você sempre tem que estar disposto. Você tem que estar disposto a sair na rua para entregar currículo, a vender o seu perfil no Facebook, conversar com outros brasileiros, porque o networking funciona muito. Vai ter sempre oportunidade para você. Os trabalhos mais comuns do dia a dia, para quem não fala inglês, ou até mesmo para quem fala, seria trabalhar com mudanças, trabalhar na obra, trabalhar com delivery, trabalhar como pintor, restaurante, sendo ajudante de cozinha ou até mesmo garçom. Todos esses trabalhos você consegue fazer sem inglês. Zero inglês, você consegue trabalho assim. Cleaner, limpar a casa, limpar a escola, tudo isso você consegue. Trabalhar na balada. Então não se preocupa se você não fala inglês, porque você vai ter oportunidade sim. Mas você tem que estar disposto a procurar e disposto a fazer o trampo. Porque é uma evolução, você também tem que entregar a sua parte e você vai receber. Mas se isso te assusta, você pode ficar tranquilo que eu te asseguro que você vai conseguir um emprego. Sobre o inglês no dia a dia, cara, o que você aprendeu na escola, esquece isso aí. Isso não é inglês de verdade. O que você aprendeu na escola é uma base, mas totalmente diferente da realidade. Vamos pegar um exemplo. Você fala português desde quando você nasceu. Você não fala palavra por palavra certinha, você fala gíria, você fala muito rápido, e é a mesma coisa em inglês. As pessoas têm muita gíria interna que eu não entendo, que acontece. Eles cortam palavras inteiras e tem palavras novas todos os dias. Então vai ser um aprendizado contínuo, onde você vai estar sempre evoluindo, vai estar sempre buscando melhorar. Por isso que eu falo, você vai melhorar o seu inglês se você se expor mais. Cada vez que você se expõe ao idioma, você vai estar aprendendo. Por exemplo, o sotaque australiano, meu amigo, o sotaque australiano é impossível. Sabe, pensa o caipira do Brasil, aquele caipira que fala puxado, fala totalmente diferente do que é convencional, do que sempre escutamos. O sotaque australiano é basicamente isso, é muito forte, é muito puxado e às vezes, olha isso, escuta isso, às vezes você fica chocado porque tem australiano conversando com outro australiano e às vezes eles não se entendem. Aí você fala, se você que é australiano não entende o outro australiano, quem dirá eu, imigrante que estou aqui nesse país agora, velho?
Me explica. É loucura, mas acontece com frequência. Olha, eu cheguei aqui zero inglês, igual eu havia falado. Eu não conversava nada de inglês. Meu inglês era muito ruim. Mas hoje, 3 anos depois, eu consigo me comunicar com qualquer pessoa, consigo fazer entrevista de emprego, consigo fazer ligações de telefone, assistir séries sem ou com legenda, mas ainda assim eu estou em processo de evolução. Não vou falar para você que eu sou 100% fluente, porque eu estaria mentindo. Ainda eu estou em processo de aprendizado, mas agora eu consigo me comunicar, consigo conversar, consigo sair. Tem músicas que eu consigo entender, mas tem músicas que eu não entendo nada. Então, é um processo diário. Pensa, eu tenho 25 anos, eu falo português há 25 anos e minha imersão com o inglês tem sido há 3 anos. Como que você vai dominar o idioma 100% em 3 anos? Entendeu? É só essa matemática básica, você vai entender isso. E outra, cada vez que você começa a enxergar o seu progresso, isso te dá muito mais gás para continuar a estudar, para continuar a melhorar, tentar novas coisas para aprimorar o seu inglês. Então, para mim tá tranquilo, tô feliz com o meu inglês e sempre melhorando. Algo muito importante que tem que ser dito para você que quer vir para a Austrália em 2026 é o lado emocional. Você tem que estar disposto a vir para cá com a cabeça aberta e entender que o Brasil fica. Se você vir para Brisbane, são 13 horas de diferença de fuso horário. Você vai estar na sua correria do dia a dia, sua família vai estar na correria do dia a dia e às vezes você vai ficar sozinho aqui. E você não vai fazer amigos, existe essa chance. Mas você sempre tem que ter a fé que algo melhor está por vir. Lembra o que fez você a chegar aqui. Porque muitas vezes o barco vai balançar e depende da sua estrutura interna se você vai continuar de pé. Entendeu o que eu quero dizer? Eu tô há 3 anos sem voltar pro Brasil. É saudade que não cabe no peito. Mas eu sempre lembro do meu propósito. Não tô falando que você precisa ficar 3 anos na Austrália. Você pode voltar no primeiro ano, voltar quando você quiser, mas tenha um plano. Tenha um plano, saiba por que você veio aqui e faça esse plano acontecer. Esteja presente aqui porque você vai conseguir desfrutar de coisas que você nunca viu na vida. Vai ser uma experiência muito marcante. Agora, se você vir para cá e deixar sua cabeça no Brasil, você não vai conseguir ter uma experiência realmente prazerosa. Seja muito grato pelo Brasil, com certeza. Eu agradeço o ciclo que você quis. Agora é o ciclo da Austrália, então esteja muito presente aqui. Sua família vai estar lá, seus amigos vão estar lá. Quando você voltar, vai estar tudo igual. Então aproveita essa experiência, essa jornada e vai pra cima. Vai ter dias mesmo que você vai ficar muito triste, vai ficar sozinho. E é por isso que é muito importante você encontrar a sua comunidade. Quando você encontra a sua comunidade, as coisas ficam mais fáceis de tolerar. Às vezes vai ter momentos seu sozinho, tá tudo bem, mas quando você cria laços emocionais aqui, você consegue ir mais longe sem sentir tanta saudade. Eu tô há 3 anos aqui e foi o que me manteve forte. Depois que eu fiquei sozinho, eu me abracei a Deus e ao meu propósito. Isso que me ajuda a ficar de pé. Agora eu vou falar pra vocês o que tem na Austrália que não tem no Brasil. Vou destacar logo de primeira a segurança. O que mais me agrada é a segurança. Sinceramente, eu poderia ir para qualquer lugar do mundo, mas se o país não tivesse segurança, eu ainda ia estar limitado. Porque eu não quero ter a preocupação de ter que sair na rua, me preocupar se alguém vai me assaltar, se alguém vai tomar minha câmera, meu celular, o meu relógio, qualquer coisa. Isso é uma preocupação para mim tão ridícula de existir no mundo. Mas eu entendo que é todo o impacto cultural, porém eu escolhi não ter isso na minha vida, por isso que eu saí do Brasil. Eu entendo toda a questão cultural que existe por trás disso e a minha escolha, como eu não posso mudar o mundo, eu posso mudar a mim mesmo, eu escolhi mudar de país, entendeu? Por conta de segurança, um dos fatores. Se você vê a taxa de assalto, a taxa de criminalidade, a taxa de acidentes, a Austrália sempre está lá embaixo. Por isso que é considerada um dos melhores países do mundo para se viver. Aqui é um país de primeiro mundo e a qualidade de um país de primeiro mundo é desproporcional com o Brasil. Infelizmente, eu não consigo ver o Brasil com essa estrutura de segurança, de poder de compra, preocupação com natureza. Não existe. Para mim não existe. Para mim a solução do Brasil, logo de cara eu te falo que é o aeroporto.
O respeito que tem com a natureza aqui, o respeito que as pessoas têm entre outras. Você vai à praia, você pode deixar suas coisas na areia, ninguém vai mexer. Pensa, você vai no Rio de Janeiro, vai numa praia e deixa seu celular lá. Será que quando você voltar da água ele vai estar lá ainda? É coisas que a gente, na teoria, já sabe o que vai acontecer. Mas eu não tomaria esse risco no Brasil. Que eu perdi esse meu lado de sempre estar preocupado. E sobrou espaço para eu começar a ser mais criativo, pensar em mim, colocar as minhas ideias para fora, pensar em outras coisas, porque eu não preciso estar sempre em alerta. Isso é muito bom. A gente é limitado de acordo com o nosso visto, mas se você é residente, se você tem um visto de trabalho e você não precisa pagar escola ou seguro médico, você consegue salvar muita grana e o poder de compra é muito bom. Igual eu falei, o salário mínimo é 948 a semana. Mas ninguém ganha isso, todo mundo ganha mais. Até estudante faz mais que isso. Agora vamos considerar que você ganha $1.000, vamos cravar $1.000. Dá $4.000 por mês, você gasta, vamos jogar que você gasta 2.000 para viver um padrão normal. Te economiza $2.000 ainda, sabe? $2.000 você consegue ir para a Ásia, você fica uma semana na Tailândia, luxando. Agora imagina se você é residente, se você é cidadão, não precisa pagar outras coisas. Isso é um mês de trabalho que eu tô falando. Você vai trabalhar muito mais, você vai ter muito poder de compra para fazer o que você quiser. E aí entra outra coisa, você consegue começar a investir em você, nos seus sonhos, na sua saúde, na sua qualidade de vida. Vamos supor, você quer comprar um videogame, você compra, quer comprar um relógio, você compra uma câmera, você compra. O que você quiser comprar para seguir ou ajudar a você ser quem você é, ou a uma profissão, ou mesmo só por ter. Você consegue fazer isso. Isso é muito bom. Eu nunca imaginei que eu ia comprar um carro tão rápido. Por exemplo, o celular, câmera, viajar. Tudo fica acessível com o poder de compra aqui. E isso é uma qualidade de vida que no Brasil eu nunca tive. No Brasil eu ganhava um salário mínimo, irmão. Penava para comprar alguma coisa. Agora, o que tem no Brasil que não tem na Austrália? Isso é uma questão muito individual e particular. Mas, no geral, acredito os australianos são mais frios, são mais fechados na dele, mais difíceis para fazer amizade, enquanto nós, brasileiros, por outro lado, a gente já é muito caloroso, a gente encosta um no outro, muito amigável, sempre está disposto a fazer amizade. Isso é algo que faz falta. Por isso que muitas pessoas se sentem sozinhas aqui na Austrália, porque não é tão fácil você fazer amizade. A comida, a comida brasileira, meu amigo, a comida brasileira é a melhor do mundo. A comida da Austrália não chega nem perto de qualquer comida do Brasil. Não chega do sul, do norte, nordeste, nada. Comer uma feijoada, comer comer um acarajé, ó. Dá até ciricutico. Você vai encontrar muitas refeições saborosas aqui, sim, mas a comida do Brasil, pessoal, não encontra, não tem, e isso pega. Porque às vezes você vai sentir saudade de comer feijão tropeiro, aquele puro, sabe, um baião de dois. E você pode encontrar, mas o sabor é totalmente diferente. Pessoal, já respondendo novamente, a Austrália vale a pena sim você vir em 2026, mas você tem que estar disposto a passar por certas situações que você não estaria no Brasil. Você tem que estar disposto a aprender, disposto a se ressignificar, mas no final de tudo isso vai ser só para somar para o seu propósito. Mas o lado ruim de você vir para cá é o visto. Eu falei, cada situação é particular. Cada experiência é particular e você é o reflexo do seu visto. Se você tem um visto de trabalho, você vai ter mais benefícios do que uma pessoa que está no visto de estudante. Geralmente o visto de estudante ele é visto como um visto porta de entrada, mas também isso pode ser relativo, porque às vezes você só veio para estudar, tá tudo certo, mas agora se você veio já para mudar de vida, para aprender inglês, fazer dinheiro, o visto de estudante é a porta de entrada para isso. Porque você não consegue vir para trabalhar se você não fala inglês. Porque o visto de trabalho exige um certificado de inglês. Entendeu onde eu quero chegar? Vamos considerar o visto de estudante. Eu cheguei na Austrália com 6 meses de curso de inglês, que é muito caro. Escola de inglês é muito caro. Pagar a taxa de visto é muito caro. Vamos jogar aí, a escola de inglês, 5, 6 meses, você paga $6.000, mais a taxa de visto, $2.000 e poucos, com o seguro de saúde, mais quantos dólares, eu não lembro. Mas é muito caro. Então a preocupação com visto, ela existe porque sempre aumenta o preço. Existe uma preocupação porque
tem a chance do seu visto ser negado, existe a chance deles mudarem qualquer legislação no visto, aumentar o preço. Por exemplo, quando eu vim no visto de estudante, eu paguei $700 na taxa. Agora está mais de 2.000. Em menos de 3 anos, aumentou para mais de 100%. A gente é limitado por conta disso e a gente não tem poder de escolha. Então entra uma pressão de incerteza que você não sabe se vai ficar, não sabe se vai aumentar, não sabe se vai dar certo, entendeu? Então é por isso que é sempre bom você viajar com uma estratégia, passar com um advogado de imigração, elaborar um plano certinho para você seguir, para facilitar a sua jornada aqui. Porque senão essa incerteza ela vai te pegar, igual ela fez comigo. Eu tive um visto negado aqui na Austrália, eu não estava esperando, então esteja disposto que geralmente o primeiro emprego não vai ser o que você imagina, às vezes você não vai morar no lugar que você sonhou. Então olha, esteja disposto que não necessariamente as coisas vão acontecer do jeito que você sempre sonhou. Às vezes você vai trabalhar em algo que você nunca imaginou, vai morar em algo muito pior do que você estava no Brasil. Isso é a experiência de uma pessoa que está aqui há 3 anos. Eu estou sendo bem sincero com vocês. Aqui é muito bom, muito bom. Mesmo com tudo ruim que você possa viver aqui, ainda assim vai ter um lado muito positivo. E você pode mudar para tudo ser bom. Entendeu o que eu quero dizer? O lado ruim, pode morar num lugar ruim, pode morar com pessoas ruins, pode trabalhar num lugar ruim, não ter amigos, viver triste. Existe uma parte negativa disso tudo, entendeu? Que depende de você para mudar. Você não precisa aceitar as coisas do jeito que elas são se você não está feliz. Aqui é muito fácil você ser desapegado. Tem algumas pessoas que vieram para cá sem inglês, mas já vieram formadas e ficaram muito chateadas porque aqui o diploma delas não valeram de nada. Mas faz parte no início, entendeu? Só que por isso que eu falo, bem com estratégia. Pensa em uma agência confiável. Já me ferrei muito com agência, não vou te indicar alguma, mas você tem que saber onde você vai achar uma agência boa, um advogado de imigração bom. O conselho que eu tenho é, entra no grupo de brasileiros na Austrália, brasileiros em Sydney, em Melbourne, e entra na lupa e pesquisa lá, agência de imigração, e coloca o nome dela. E vê as avaliações de pessoas reais. Esse é o melhor jeito para você filtrar e achar uma boa agência. A Austrália vale a pena para essa pessoa que quer vencer na vida, que está disposto a conhecer o novo, que quer muito prosperar, que quer conhecer novas experiências, novas culturas, aprender o idioma, e para a pessoa que está disposta a pagar o preço por isso, para a pessoa que está disposta a ficar longe da família, para a pessoa que está disposta a trabalhar de qualquer coisa, que está disposta, às vezes, perder a sanidade mental e continuar de pé, porque faz parte da vida adulta. Essa Austrália é para você. E se essa pessoa chegar aqui na Austrália, ela vai conhecer os melhores lugares, ela vai fazer dinheiro, ela vai viajar, ela vai se conhecer e vai dar um novo significado para a vida dela, que é a melhor parte. É a melhor parte, você se conhecer. Por conta que a pessoa que você é hoje, ninguém te contou, mas eu tô te contando agora. Você é essa pessoa porque você foi moldado pelo seu ambiente. Você sempre escutou as mesmas coisas vindo dos seus pais, dos seus amigos. Você sempre viu esse mesmo tipo de roupa, esse mesmo tipo de corte de cabelo. Então você foi moldado. Você realmente ainda não tem certeza do que você gosta, do que você não gosta. Porque tudo isso foi influência das pessoas que estão no seu ambiente. Quando você sai desse ambiente, quando você vai para o exterior, vai para um lugar que não tem ninguém para te ajudar, você se conhece, você se transforma a sua vida. E se você tiver de braços abertos para aceitar esse processo, você vai viver uma vida inesquecível, vai viver o melhor da vida. Confia no processo, confia no processo. Se você tem qualquer interesse de vir para fora, alimente essa ideia, porque tem muito potencial aí dentro de você, apenas esperando você dar o primeiro passo. Recapitulando para a gente não se perder. Pessoal, eu trouxe para vocês o preço do aluguel, que custa $360 semanalmente. O preço da internet, que custa $60 mensal. O preço da alimentação por semana, que seria $400 mensal. Além disso, existem outras dívidas fixas que eu tenho no dia a dia. Por exemplo, seguro do carro, eu pago $110 e está completamente coberto. Desastres naturais, acidentes por terceiros, qualquer coisa que eu fizer, ele está coberto. Eu pago a franquia e está tudo certo. É um valor que eu acho justo, não acho muito caro. $110 para cobrir uma Tiguan 2013
mas leva em consideração o meu perfil, que eu tenho 25 anos de idade, então abaixo de 25 para baixo acaba sendo mais caro. E eu lembro que no primeiro ano eu paguei 137. Além disso, existe combustível. Atualmente eu gasto $100 por semana de combustível e eu uso todos os dias o carro para trabalhar e para ir para a escola, para ir ao mercado e às vezes para passear. Agora, se eu fosse apenas ao trabalho, eu ia gastar em torno de $60 por semana. A minha escola é longe, então acaba usando bastante. $100 semana de combustível, totalizando $400 no mês. Sendo bem sincero, esse custo é porque a gasolina aumentou. Agora tem uma dívida que é a que eu odeio pagar. Odeio pagar porque é muito cara, mas eu sou obrigado devido ao meu visto de estudante. Eu estou falando da escola. Eu pago $1.000 de mensalidade para estudar funilaria em Brisbane, aqui na Austrália. Então, ou seja, eu tenho que economizar 250 semana para pagar $1.000 por mês para a escola. Agora você imagina comigo, se eu tivesse no visto de trabalho ou se eu fosse residente aqui, seria $1.000 a mais na minha conta. Quanto que está o dólar? Quase $4, quase R$4. Ou seja, eu ia estar economizando mais que R$3.000 por mês. E outra dívida fixa é a academia. Tem academia no prédio, mas eu acho ela muito incompleta, que de fato é incompleta, e eu pago $70 mensalmente para treinar na academia aqui da Austrália. É uma academia, fica a 10 minutos do meu trabalho, acho válido, não reclamo de pagar. E esses são os custos que eu tenho fixo. Mas não estou considerando agora Netflix, assinatura para editar os vídeos, CapCut, ou as dívidas padrões aqui da Austrália. Então, se a gente considerar um salário de $4.000 e o total de dívidas fixas como 3.200, que foi tudo que eu falei no vídeo, nos restaria na conta $800. E com esses $800, a gente é obrigado guardar para reserva de emergência, o preço, para o custo do próximo visto e para sua vida pessoal. Vai num bar ou outro, vai no encontro outro, quer comprar uma roupa ou outra, com certeza. Quanto mais você salvar, melhor para você. Mas o bom da Austrália é que você consegue fazer dinheiro, você consegue trabalhar e você vai ser bem remunerado por isso. Isso aqui considerando um salário de 4.000. Você sempre consegue estar fazendo mais trabalhos, se dedicando mais e ganhando mais dinheiro. O salário mínimo, igual eu falei, 948. As pessoas aqui trabalham mais para ganhar mais, porque só com esse valor você apenas sobrevive. Você não consegue gastar para viajar, para comprar um carro facilmente, então você vai ter que se doar mais. Ou seja, o imigrante aqui na Austrália, ele tem que fazer muito mais que o nativo, muito mais que o residente. Agora, o imigrante que é estudante aqui na Austrália, ele precisa trabalhar por 2, por 3 pessoas. Porque senão ele apenas sobrevive. Você que vai vir para cá para estudar e trabalhar, não vai ser fácil. Você vai ter que fazer muita coisa, enquanto o vizinho do lado, australiano, residente, vai estar fazendo muito menos e vai estar vivendo em um padrão melhor. Mas nunca se compare, porque ainda não é o seu momento. E isso vai te fortificar para você chegar aonde você merece chegar. O que eu estou dizendo é que você vai trabalhar muito aqui. Vai trabalhar muito porque no visto de estudante o custo de vida é muito alto. Mas ainda assim, você vai conseguir comer o que você quiser, você vai conseguir ir para a praia quando você quiser. Porque tudo isso é coisa do dia a dia, você consegue se programar, não é nada demais você pegar um trem que custa 50 centavos e ir para a praia. Você consegue fazer isso. Você quer se alimentar na praia ou nesse lugar que você foi? Vai no mercado que a comida é acessível, você consegue comprar coisas baratas. Então vai ter sempre meios para você economizar dinheiro, entendeu? Vale muito a pena você vir para a Austrália em 2026. Vale muito a pena se você realmente está disposto a viver o que você merece viver. Agora, se você acha algum desses fatores que eu mencionei ruim, talvez aqui não seja para você. Porque você vai ter muita dificuldade para entender e para se adaptar. E é muito normal isso acontecer. Pessoas vêm para cá, ficam menos que 3 meses e voltam. Já vi. É um investimento muito alto. Agora, se você chegou até aqui, esse conteúdo é para você.
E eu te aconselho a sair do Brasil quanto antes. Vale muito a pena você vir para a Austrália, vale muito a pena você sair do Brasil. O Brasil não tem mais solução. Você chegou até aqui porque você pensa diferente, você tem uma outra mentalidade. E se você não sair, você vai viver para sempre se perguntando: e se eu tivesse ido? E se eu tivesse feito aquilo? Você não merece ter essa dúvida. Então junta o dinheiro, faz a sua grana, faz a mágica acontecer e sai do Brasil quanto antes. Agora eu fiz um documentário explicando como que vai ser o seu primeiro ano morando fora do Brasil. É a minha experiência comprovada. Coisas que eu queria ter escutado, coisas que ninguém me falou. E eu fiz esse documentário para te ajudar, para você poupar tempo. E lembrando, eu saí da periferia de Diadema, eu estou fazendo a minha vida acontecer. Ninguém pagou nada para mim. Foi eu juntando dinheiro durante 5 anos para eu estar aqui conversando com você hoje. Deixa esse vídeo nos comentários, mas lembre-se, presença cria destino.